Quem ama a Deus aqui, diga amém. Eu vou te mostrar aqui 3 episódios na Bíblia que talvez comprovem que você não ama a Deus. 3 passagens da Bíblia que talvez venha denunciar que você está mentindo, que você não ama a Deus. Todo mundo abre a boca e diz, eu amo a Deus. Mas às vezes isso pode ser uma afirmação farisaica. Porque os fariseus louvavam com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Isso quem falou foi Jesus. A primeira prova, irmãos, a primeira passagem da Bíblia, que talvez prove que você não ama a Deus, está em João capítulo 14. Versículo 23, foi Jesus quem disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. É impossível dizer que ama a Deus, se você não tiver relacionamento com a palavra do Senhor. Você pode ter comunhão com qualquer pessoa de qualquer forma, mas dizer que tem comunhão com Deus, se não amar a sua palavra, você é um mentiroso. O interessante é que João capítulo 14, versículo 24, versículo posterior, João vai dizer, aquele que não me ama, esse não guarda as minhas palavras. Quando você ama o seu cônjuge, você vai fazer absolutamente tudo para não entristecê-lo, para não magoá-lo, para viver em harmonia, amém? Vixe, meu Jesus amado, eu vou acreditar que foi a máscara. Eu acredito que você vai fazer absolutamente tudo para não entristecê-lo. Quando o crente ama Deus, ele vai fazer de tudo para não magoá-lo, para não entristecê-lo. E o que é que magoa, que entristece o coração de Deus, senão o pecado? Salmo de número 119, acho que é o versículo de número 11, ou é o versículo 9, diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você ama a Deus, você vai se debruçar em cima da palavra de Deus, mergulhar, meditando nas Escrituras Sagradas, no afã de agradar a Deus, de demonstrar o seu amor para com Ele. Caso contrário, você não ama a Deus. Porque se você não tem relacionamento com a Bíblia, você vai ser um pecador preso nas amarras do pecado. Se eu não me engano, acho que foi Moody que disse, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Às vezes nós corremos, irmãos, desesperadamente, na procura daquilo que nos agrada, na procura daquilo que vai satisfazer o nosso ego, e às vezes deixamos Deus de lado. Por quê? Porque não nos alimentamos com a palavra de Deus. Não é errado você correr atrás dos seus sonhos, não é errado você estudar para ser aprovado em um concurso público, não é errado isso. Muito pelo contrário, você está certo. Só que Deus tem que ser a primazia. E quando Ele não é, isso é sinônimo de que a palavra está sendo encostada. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 33, Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou quanto que haver de beber. Não é a vida mais do que o vestuário e o corpo mais do que o alimento? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam, e nem tampouco ajuntam em celeiros. Todavia vosso Pai Celestial as alimenta. Será que vós não tendes muito mais valor do que qualquer uma delas? E qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao transcurso da sua vida?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e se expandem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, será que não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, solícitos e preocupados, perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque estas coisas os gentios procuram. Preste bem atenção, irmãos. Esse aqui é o versículo de número 27. Aliás, versículo 30 ou 31. Quando ele diz: estas coisas os gentios procuram. Gentio, na expressão teológica da Bíblia, é todo aquele que não é judeu. E quem não é judeu, entre aspas, não é povo de Deus. O que Jesus está dizendo é que o gentio aqui vai figurar, vai representar aqueles que não são de Deus. E Jesus disse: aqueles que não são de Deus é que buscam isso em primeiro lugar. Ele encerra no versículo 33, iniciando com uma conjunção adversativa, dizendo: mas, se opondo ao que ele falou agora, a quem busca em primeiro lugar estas coisas, ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem ama a Deus se alimenta da palavra, e a palavra vem de encontro às suas necessidades. Deixa eu seguir, porque senão não vai dar tempo. Eu era ainda conscrito na fé, irmãos, novinho na fé, e eu ouvi um testemunho, pastor Davi, um testemunho, pastora Kátia. O camarada foi pregar, já chegou com a Bíblia fechada. Eu já fico agoniado com isso, irmãos. Agoniado. Se o camarada ler só um versículo, aí é que eu fico agoniado mesmo, né? Apesar de eu ter feito isso aqui. Aí ele começou, irmão, na explosão, aquela coisa no sapateado dele. E alguém disse: talvez alguém esteja reclamando porque eu não abri a Bíblia. Mas é porque se eu abrir a Bíblia, há uma interferência cósmica e eu não posso receber a mensagem de Deus. É por isso, irmãos, que tem pessoas dessa natureza que não se sustenta quando vem o primeiro vento contra ele, quando vem a primeira prova contra ele. Não tem relacionamento com a Bíblia e não vai saber o que é que está por trás da prova, o que é que está por trás daquilo que está vindo contra ele, como se fosse uma adversidade. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, Pedro vai dizer: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. E se pelo nome do Senhor sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Só basta ter relacionamento com a palavra que você vai entender que Deus está te amando mais ainda através desta prova. Vamos seguir, irmão, porque não vai dar tempo. Segunda passagem da Bíblia que talvez prove que você não ama a Deus. Isso aqui é pesado, viu, irmãos? Está no versículo posterior ao texto áureo desta noite. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. O apóstolo João disse: aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu e não consegue amar o irmão que está vendo, esse não ama a Deus. Sabe o que é que o João está dizendo? É impossível você ter comunhão com Deus, amar a Deus, se não amar o seu irmão. Você pode pular, profetizar, entregar revelação, fazer aviãozinho, ter discernimento de espírito, interpretação de línguas, mas se você não amar o seu irmão, você não ama Deus.
É isso que João está dizendo. Para amar a Deus primeiro, eu tenho que amar o meu irmão. É mais fácil eu ter comunhão com meu irmão e não ter comunhão com Deus, do que eu ter comunhão com Deus e não ter com o meu irmão. Foi Jesus quem disse. Agora preste bem atenção. Para eu amar o meu irmão, é necessário, na grande maioria das vezes, eu suportá-lo, tolerá-lo, perdoá-lo, para que haja comunhão, porque se eu não perdoar, não vai haver comunhão. O problema, pastor Davi, é que a maioria das pessoas acha que perdão passa pelo crivo do sentimento, e não passa. Perdão não é sentimental. Isso que eu vou falar aqui acontece mais com as mulheres, tá? Tá bom? Porque se tiver algum macho que isso aconteça com ele, Jesus amado. Mas, né, não estou sendo machista não, tá, irmãs? Mas geralmente isso aqui acontece com mulher. Não adianta eu perdoar, porque vai ser só de boca. Não adianta, porque o meu coração... Não é agora, não é na hora. E quem foi que disse para você que perdoar é sentimental? Perdoar é ordem. E se é ordem, não passa pelo crivo do sentimento. Ordem se cumpre. Eu sou militar, eu sei muito bem o que é isso. Perdoar é uma ordem. Não tem que haver sentimento, tem que chegar lá na razão e perdoar. Mateus capítulo 6, Jesus ensinou a oração que nós titulamos do Pai Nosso. Na metade da oração ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem. Assim como é uma conjunção subordinativa comparativa. Jesus está ensinando, quando você ora dessa forma: Pai, me perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei quem está me devendo. É como se você orasse assim: Senhor, me perdoa. Mas me perdoa, Senhor, do mesmo jeitinho que eu perdoei o pastor Harbert. Me perdoa, Senhor, mas me perdoa do mesmo jeitinho, da mesma forma que eu perdoei a irmã Marta. Mas, Senhor, só vale se for desse jeito. É isso que Jesus está ensinando. E eu pergunto para você: você tem perdoado desta forma? Porque se não tiver perdoado desta forma, desculpa, você ama qualquer pessoa, menos a Deus. E para encerrar, irmãos, já são 9:02. A terceira passagem da Bíblia que talvez mostre que você não ama Deus, está em Lucas capítulo 7. Jesus entra na casa de um fariseu, Simão. Ele é convidado para um jantar. Jesus está lá naquele jantar. A mesa daquela época não era como essas mesas que nós temos hoje, de 90 centímetros de altura. A mesa naquela época tinha 30 centímetros de altura no máximo. Haviam poltrona, haviam almofadas em volta da mesa. O dono da casa e o convidado deitava-se com o braço esquerdo em cima de uma almofada daquela, com os pés voltados para trás, e com uma das mãos pegava o alimento e comia. Jesus está num jantar como esse. Sorrateiramente entra uma mulher sem ser convidada ali. E a expressão da Bíblia é que aquela mulher era uma pecadora. Há quem diga que ela era uma prostituta. Ela entra sem ser convidada, por isso que ela vai nos pés de Jesus. Porque Jesus está deitado sobre o braço esquerdo e as pernas para trás. Ela chega aos pés de Jesus e começa a beijar-lhe os pés. Ela chora nos pés de Jesus. Ela tinha uma garrafa de perfume, ela quebra e derrama
A Bíblia vai dizer que ela estava ungindo os pés de Jesus. Escuta bem isso. Aquele fariseu, em mente, olha para Jesus e diz assim: rapaz, se esse camarada soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar que isso acontecesse. Porque ele não está vendo que esse tipo de mulher, uma pecadora, está beijando-lhe os pés, chorando nos seus pés, derrama o perfume nos pés, ele não está percebendo. E só uma curiosidade aqui, irmãs, para as irmãs aqui: o que tem mais poder de absorção? É o cabelo ou um tecido, um pano? Hã? Obviamente aquela mulher estava vestida. O que era mais fácil para ela, já que ela estava molhando os pés de Jesus? Não era mais fácil ela pegar a barra do vestido, sei lá, e enxugar os pés de Jesus? Mas por que ela pega o cabelo, se você não der glória a Deus agora? Ah, meu Jesus, me segura aqui para eu não... Olha só. Por que ela usa o cabelo? Por que ela não pegou a ponta da saia aqui, do vestido, e enxugou os pés, já que a intenção era enxugar? Ela quebra o perfume, derrama e pega os cabelos e sai enxugando. Cabelo não tem poder de absorção, irmãos. Não vai secar os... Por que ela faz isso? Se tu não der glória a Deus agora. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu não sou muito fã de perfume, irmãos. Mas eu uso porque a minha esposa me dá. Ela me dá o perfume, eu passo e estou usando aquele perfume. Se ela estiver andando na rua e alguém passar usando o mesmo perfume que o meu, o que ela vai dizer? Nossa, é o cheiro do... O perfume perde até o nome. Nossa, é o cheiro do Jean. Não é isso? Ela derrama o perfume nos pés de Jesus, por quê? Porque a fragrância fica impregnada em Jesus. De forma que todo mundo vai olhando e vai sentindo o cheiro de Jesus. Quando ela passa os cabelos nos pés de Jesus, o que ela está querendo? Que o cheiro de Jesus fique impregnada nela. Está entendendo? É por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Se o bom perfume de Cristo não está sendo exalado na sua vida, alguma coisa está errada. E eu vou dizer o que é que está errado agora. Simão olha para Jesus e começa a acusar Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, vem cá, deixa eu te contar uma história aqui. Certo senhor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. Ambos não tinham com que pagar, mas ambos se humilharam, pediram perdão. O senhor daqueles servos foi, perdoou a dívida. Perdoou tanto quem devia 500 como quem devia 50. Deixa eu te fazer uma pergunta, Simão. Quem vai amar mais? Olha a resposta de Simão: Senhor, eu tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. Aí Jesus disse: falaste bem, Simão, porque quem muito ama é porque muito foi perdoado. Não, você não entendeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem tem consciência do perdão de seus pecados, muito ama a Deus. Quem não tem consciência, pouco ama a Deus. E como é que isso se é provado, pastor? Simples. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, eu cheguei na tua casa, eu estava vindo de viagem, meus pés estavam empoeirados, você não trouxe uma bacia com água para lavar os meus pés. Simão, eu cheguei em tua casa, você não me beijou, Simão, como quem dá a paz do Senhor, Simão. Você mostrou para mim que eu não sou importante para você. Simão, eu cheguei em tua casa, você não me ungiu, mas esta mulher, Simão, desde a hora que entrou, não para de beijar os meus pés, não para de molhar os meus pés com as lágrimas.
não para de me ungir com perfume, fazendo algo que é extraordinário. Por quê? Porque só faz isso quem muito ama. Quem pouco ama, não faz coisas diferentes para Deus. Albert Einstein disse uma frase: insanidade é querer mudanças, fazendo sempre as mesmas coisas. Simão fez tudo que era normal, por quê? Porque não tinha convicção de seus pecados na própria vida. Mas quem tem convicção do quanto foi perdoado, muito ama e faz coisas que nem todo mundo faz. Aleluia. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Minha sogra, me permita, por favor. Minha sogra está ali, pastora Glória. Uma mulher formada, professora de inglês, professora de português, se expressa muito bem, sabe entrar e sair em qualquer lugar. Uma mulher polida. Mas quando ela sente a presença de Deus, ela chama a atenção de todo mundo. E eu uma vez fui falar com ela, ela disse: Jean, eu sou assim porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei do terreiro de Macumba que Jesus me tirou. É por isso que eu sou assim. Às vezes nós julgamos quem dá muita ênfase a Deus. É porque você não sabe o tamanho da dívida que ele tinha e o quanto que ele foi perdoado. É por isso que ele é assim. Aleluia. Glória a Deus. Quem muito ama, muito faz para Deus. E já são 9h11, irmãos. Se você vive da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, possivelmente você não ama a Deus. Observe que eu não estou afirmando. Possivelmente você não ama a Deus. Se você chega num culto como esse, ouve uma canção e a canção não te toca, possivelmente você não ama a Deus. Se você chega num culto como esse e vê alguém sapateando na presença de Deus, cheio de Deus, e você julga porque você não sabe o quanto que essa pessoa devia para Deus, e agora tem a convicção de seus pecados que foram perdoados, e é por isso que ele se manifesta desse jeito. Aleluia! Eu encerro deixando 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, que diz assim: porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o... Olha aí, para todos aqueles que o amam, coisas que o olho nunca viu, coisas que o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem. Aí o crente vai, aí é o céu. Amém. Mas não é só o céu não, coisas aqui na terra também. Por quê? Porque o versículo 10 diz assim: mas ele nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus perscruta as mais profundezas de Deus e traz e revela o nosso coração. À medida que temos relacionamento com o Espírito Santo, ele encontra liberdade para trazer do coração do Pai aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, e traz e revela para aquele que o ama. Mas é somente aquele que tem intimidade com o Espírito de Deus. É por isso que quem ora mais ver coisa que nem todo mundo vê. É por isso que quem jejua mais ouve coisas que nem todo mundo ouve.
É por isso que aquele que tem mais relacionamento com o Espírito de Deus recebe mais projeto no coração do que qualquer outra pessoa. À medida que nós o amamos e que possamos um relacionamento com Ele tem liberdade para fazer aquilo que está no coração do Pai, com a minha e com a tua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar? E Deus sabe por que eu preguei isso, irmãos. E eu também sei. Já viu aquele pregador que diz assim, não sei por que eu estou falando isso, já viu isso? Se não sabe, não devia nem estar pregando, né? Eu sei por que eu estou dizendo isso. Porque tem alguém que precisa. Inclusive este que vos fala. Vamos orar? A primeira coisa, quem ama a Deus, diga amém. Você ama a palavra do Senhor? Você consegue amar o seu irmão a ponto de perdoá-lo do jeito que você quer que Deus te perdoe? E por fim, você ama a Deus? Você tem convicção do quão pecador ou pecadora que você era ou que você é, e o quanto que Ele te ama e Ele está te perdoando? Então curve sua cabeça, nós vamos orar. Pai bendito e santo, nós somos tão falhos, Pai, temos tantos pecados. Não queremos te amar somente da boca para fora, Deus. Não queremos ser fariseus, queremos te amar porque o Senhor é Deus. Queremos te amar porque a tua palavra está guardada no nosso coração, Pai, e ela nos livra de pecar contra ti. A tua palavra é força para a nossa vida, Senhor. Pai, queremos perdoar os nossos irmãos, Senhor, porque queremos ser perdoados por ti. Deus, queremos, Deus, que a convicção de nossos pecados repouse sobre nossos ombros todos os dias, Senhor. Não queremos esquecer de onde nós saímos, Deus, não queremos. Portanto, Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, de uma forma grandiosa, em nome do Senhor. Se você acredita nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor.